Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos, como de costume, salmodiar no Salmo 40. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi na tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a um confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Até aqui. Amém. Vamos agora ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos fizesses como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria na tua palavra, nos dando discernimento, que nós possamos aprender de ti, que nós possamos ser edificados pelo teu poder nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. E a sequência da história continua, só para relembrar. Por que os discípulos vieram com essa pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Por quê? Só relembrando os irmãos, no capítulo anterior, aconteceu a transfiguração. E no momento da transfiguração, Jesus fala para eles: olha, não falem nada para ninguém, até que eu seja crucificado e ressuscite. Então o que acontece? Naquele ponto da transfiguração, Jesus aparece em sua glória. É importante entender o seguinte: ali Jesus ainda não tinha o corpo ressurreto, que ele viria aparecer para os discípulos depois da crucificação. Ali apenas é uma visão no mundo espiritual,
onde Jesus aparece com a sua glória, mostrando que ele era Deus, e juntamente aparecem Elias e Moisés, representando o quê? A lei e os profetas. Ali tudo acontece no âmbito espiritual. No futuro, após a ressurreição, Jesus apareceria, como apareceu primeiro às mulheres no túmulo, em Mateus 28, após o final do sábado, ele aparece para as mulheres e ali sim ele já está num corpo glorificado. Por quê? Porque as epístolas de Paulo nos explicam o quê? Que Jesus seria o primeiro a ressuscitar. Ele primeiro, quando veio à Terra, ele é o unigênito, o único sem pecado. Após passar pela morte de cruz e ressurreição, ele se torna o primogênito. Ele se torna as primícias. E a partir dali, vendo Jesus glorificado, nós temos a garantia de que na sua vinda, quando acontecer a ressurreição dos salvos no arrebatamento, nós vamos receber um corpo glorificado igual que Jesus teve quando apareceu aqui na terra após a sua crucificação. Agora, o fato que aconteceu na transfiguração levou os discípulos a entenderem que o reino dos céus já havia chegado. E como que esse reino dos céus chegou? Vou relembrar os irmãos, não chegou plenamente. Existe aquela chamada do já e o ainda não. Então, por exemplo, o reino dos céus já está presente? Sim. Jesus já está reinando dos céus? Sim. Porém, ainda não plenamente, como vai acontecer no milênio. Que aí o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém e Jesus vai reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Onde que o reino dos céus já está presente? Primeiro, em nós, fomos salvos. Onde que o reino dos céus se propaga? Segundo, no evangelho sendo pregado. Onde que você vê as maravilhas de Deus? Na salvação das pessoas, dos impossíveis, na pregação do evangelho, nas curas, nos milagres, naquilo que Deus faz. Então, o que aconteceu no capítulo anterior levou os discípulos a fazer essa pergunta. Eles perguntam: quem vai ser o maior no reino dos céus? E aí Jesus, ele vem e pega uma criança e coloca na sua frente. Essa passagem é muito importante. Por quê? Porque essa passagem, muitas vezes, ela é mal interpretada. Eu já tive em lugares em que as pessoas no culto saíam correndo, saíam pulando, saíam fazendo um monte de coisa, e aí você meio... A pessoa olhava para a sua cara e falava: mas se a gente não for como criança, não entra no reino dos céus. Alguns irmãos já viram isso. Só que veja, é um absurdo em cima do contexto que está aqui. Jamais passou pela cabeça do Senhor que se cultuasse a Deus pulando, dando cambalhota, dando pirueta. Tanto é que quando a gente vai para os elementos de culto do Novo Testamento, não aparecem essas coisas. Lógico, a alegria do Senhor é a nossa força. Você ser alguém intenso no Senhor é algo bacana, sim. Mas o culto ao Senhor tem que ser feito com ordem e decência, de maneira bíblica. E o próprio Jesus explica no texto o que é ser como criança. Eu tenho que entender o contexto histórico daquela época. Primeiro, as crianças daquela época, veja, hoje em dia criança é bênção, mas já não é tanto. Tanto é que está cheio de criança por aí, pedindo para... É uma alegoria, né? Falando: olha, pensa que eu sou um cachorrinho e me leva para tua casa para me criar. Por quê? Porque hoje em dia, dentro da inversão de valores que estão fazendo no mundo, muitas vezes a vida do animal de estimação está valendo mais do que a vida de uma criança. E pessoas estão humanizando. Gente, isso aí é contrário à Bíblia. O ser humano, ele carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Por que que o ser humano é digno? Ele é digno porque ele é o auge da criação de Deus. Ele é a obra-prima. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus.
Então, hoje em dia, muita gente pensa que criança é bênção, amém? Mas muita gente pensa que criança é um tormento. Tanto é que a cultura de não se ter filhos, ela se instalou de uma maneira absurda. Isso faz parte de uma agenda. Dentro dessa agenda, o ser humano, que é a coroa da obra de Deus, é tratado como se fosse um câncer. Abrindo um parêntese rápido na palavra, querem dizer que o problema do planeta somos nós, e o problema do planeta não somos nós. Entendeu? O problema do planeta é ricos e poderosos pensando em ficar cada vez mais rico e oprimindo os pequeninos. E indo contrário à lei de Deus. Esse é o grande problema do planeta. Entendeu? Então querem te vender um pacote no qual você é o problema. Por isso que dentro desse pacote as crianças começaram a deixar de ser bênção. Agora, naquela época, a Bíblia sempre falou que feliz é o homem, os filhos são como flechas. Feliz é o homem que enche a sua aljava, que é o compartimento de flechas. Por quê? Porque na medida que as famílias eram abençoadas por Deus, frutificando, a própria família de Jesus, no mínimo eram 4 irmãos, mais as irmãs de Jesus, então era uma família numerosa. Então o que acontecia? À medida que a família ia crescendo, a mão de obra da família ia crescendo. E a família ia tendo uma condição melhor. Ao mesmo tempo que a garantia da aposentadoria dos pais se tornava mais segura. Por quê? Porque numa família de muitos filhos, a condição de tratar dos pais era melhor. Agora, quando Jesus pega esse menino e fala, olha, se vocês não forem como uma criança, ele mesmo explica no texto. Quer ver que interessante? Vou reler o 3, que é a resposta. Vou ler o 2. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeira informação, você só entra no reino dos céus via conversão. Isso é muito importante. Versículo 4. Portanto, olha a explicação. Aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim recebe. O que Jesus está falando aqui? Que você tem que ser humilde e dependente de Deus. Isso é ser como criança. As crianças naquela época não tinham recurso. As crianças daquela época dependiam totalmente dos seus pais. Era uma época difícil. Então o que Jesus está mostrando aqui? A necessidade de ser humilde. E aqui é um ponto interessante. Por quê? A grande maioria das pessoas não recebe o Evangelho por orgulho. Porque o Evangelho nos confronta. E se você pregar o Evangelho de maneira bíblica, mostrando que até a fé para você ser salvo foi Deus que deu, ela humilha mais ainda o homem. E as pessoas, elas não querem receber a Jesus, porque são orgulhosas. E dentro do seu orgulho não conseguem enxergar a necessidade de um Salvador. Elas não conseguem enxergar que estão perdidas. Pode ver, o Evangelho, ele passa por uma entrega sincera e humilde diante de Deus. Tenta lembrar quando você foi salvo, quando aconteceu o seu novo nascimento. Você enxergou o inferno. E você viu que você estava perdido, você viu que você estava condenado. Gente, não existe conversão se a pessoa não enxergar que está perdida. O caminho da conversão passa por enxergar a triste situação do ser humano. Então o que Jesus está falando? Se vocês não vierem, não se humilharem diante de mim, não virem na dependência dessa criança diante de mim, você não entra no reino dos céus. Por quê? Porque esse quebrantamento, essa necessidade, essa transformação, ela é fruto do novo nascimento.
Quando a pessoa nasce de novo, acontecem algumas consequências. Primeira delas, amar Deus. Segunda delas, enxergar sua triste situação. Por que a pessoa não era salva? Você pode se perguntar, nossa, por que eu não criei antes? Você não creu porque você não enxergou. Você achava que tudo ia muito bem, obrigado. Você achava que você era uma boa pessoa. Como eu costumo dizer, você não explodia ônibus de criança, não era terrorista, não era traficante de crack, você não esmurrava sua mulher. Então você era uma boa pessoa. Você às vezes dava um pacote de arroz para um pobre que ia na porta. Só que o dia que você nasceu de novo, você se enxergou diante da glória de Deus, o terrível pecador que você era. E humildemente você se rendeu. Esse é um dos aspectos do processo de conversão. E aí Jesus complementa, quando você recebe o salvo, na condição de salvo, também você tem galardão por isso. Por isso que nós andamos juntos. Entendeu? Então é o que está em jogo aqui. Amém? Amém? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Vou fazer uma pausa aqui. O que é uma mó de azenha? É uma pedra de moinho, é uma pesada pedra de moinho. Quando Jesus fala que escandalizar, a palavra escândalo aqui é tropeço. E aqui Jesus começa com um diálogo muito interessante. Veja, eu tenho que tomar cuidado para não levar alguém a tropeçar na fé. É o que vai começar a ser falado aqui. Então o que acontece? Quem pode levar alguém a tropeçar na fé? Primeira maneira, o incrédulo. Os do mundo, de uma maneira muito fácil, podem levar alguém a tropeçar na fé. Mas os da igreja podem levar alguém a tropeçar na fé. Então eu tenho que tomar muito cuidado a maneira que eu falo da igreja, as coisas que eu falo da igreja. Tomar cuidado para não me ver perseguidor da igreja. Quando Paulo pergunta a Jesus, Paulo fala, quem é, Senhor? Aí Jesus responde na sua visão na estrada de Damasco, eu sou a Cristo a quem tu persegues. Aí que conclusão que você chega? Paulo estava indo para Damasco perseguir a igreja. Ele não estava indo perseguir diretamente a Cristo. Então eu tenho a dedução óbvia de que quando eu persigo a igreja, eu persigo a Cristo. Então tem que tomar muito cuidado, porque você pode levar alguém a tropeçar. E Jesus fala, ele explica aqui, se você for motivo de tropeço pelas suas frases, você vai responder para Deus. Era melhor ter praticado suicídio, que é o que está falando aqui, que amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar, que vai acontecer? Vai afundar, vai morrer afogado, do que você levar uma pessoa da igreja a se afastar dos caminhos do Senhor por causa daquilo que você falar, daquilo que você fizer, dos escândalos. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que se dizem pastores e que são ladrões. Da mesma forma, nós sabemos que tem pessoas que se dizem pastores e ensinam falsas doutrinas. Na verdade, são falsos profetas. Lembrando a diferença de um mestre enganado, como eu já fui, e um falso profeta. O falso profeta ele tem dolo, o falso profeta ele sabe o que está fazendo. O mestre enganado não, aprendeu daquela forma, e de boa fé, ele está tentando fazer o seu melhor. Não é desse que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando eu pego alguém que rouba os frequentadores da igreja via teologia da prosperidade, essa pessoa era melhor amarrar uma pesada pedra no pescoço e se lançar no mar. Por quê? Porque ela é motivo de escândalo.
ela é motivo para que pessoas falem mal do Evangelho, é motivo para que pessoas se afastem do Evangelho, é motivo para que pessoas de boa fé começam a frequentar uma igreja, ouvem promessas que não são bíblicas e se escandalizam e saem. Agora, vamos pegar o nosso papel aqui. Nós temos consciência dos lobos em pele de cordeiro. Então, quando você conversar com uma pessoa, a primeira frase, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Essa pessoa não é crente. Essa pessoa, conforme palavras de Jesus, é um lobo em pele de cordeiro. Porque um cristão de verdade não faz isso. Então, o seu papel, o que é? Preservar a igreja. Mostrar, olha, gente nascida de novo não faz isso. Gente nascida de novo tem falhas, gente nascida de novo tem um temperamento a ser transformado, gente nascida de novo tem lutas, mas não faz isso. Então o nosso papel não é atirar para dentro da igreja. O nosso papel é preservar a igreja. E dentro do campo teológico, dentro do campo do ensino, com boa fé, respeitando os irmãos pentecostais, irmãos que estão nas igrejas neopentecostais, irmãos que estão nas igrejas históricas. Somos todos irmãos que estão lá na congregação cristã. Entendeu? Pessoas nascidas de novo. Nós temos que respeitá-los e entender que a multiforme graça de Deus age. E que é lógico, com tanta quantidade de igreja, e com a liberdade que nós, como protestantes, temos de interpretar a Bíblia, porque senão nós seríamos todos católicos. Que católico não pode interpretar a Bíblia diferente. Nós, como protestantes, ainda mais batista. Batista, onde tem 2 batistas, tem 3 opiniões diferentes. Entendeu? Então nós temos que entender que vai haver, às vezes, ensinos mal colocados, que vai haver ensino de engano, ainda mais do que nós vamos tratar hoje. Mas eu não posso confundir um mestre enganado, uma pessoa enganada, com alguém que não nasceu de novo. São nossos irmãos, queridos, vai todo mundo para o mesmo céu. Então eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, os irmãos sabem que eu sou extremamente crítico a ensinos errados. Mas os irmãos sabem, ó, não vem bater em neopentecostal, não vem bater em pentecostal, porque eu não deixo. São meus, do meu lado não vai falar, eu vou ficar quieto, porque são meus irmãos. E um dos motivos que eu fui salvo é que muito irmãozinho simples, que mal sabia ler, foi instrumento da glória de Deus e ficou de joelhinho lá na sua casa, orando pela minha salvação, sem me conhecer. E isso também aconteceu com você e com outras pessoas, porque é gente que ama Jesus, gente que quer ver a igreja crescer, gente que com todas as suas limitações e toda a sua falta de conhecimento, de uma maneira ou de outra está servindo a Cristo. Então eu preciso tomar muito cuidado, nós não podemos admitir divergência entre históricos, reformados, batistas, presbiterianos, pentecostais, assembleanos. A nossa diferença é uma só: nascido de Deus e quem não é nascido de Deus. Esses são os 2 grupos que se dividem o mundo. É nascido de Deus, é meu irmão, eu vou orar por ele, eu vou cuidar dele. No que eu tiver oportunidade, eu vou compartilhar com ele uma virtude espiritual da Bíblia. Então, muito cuidado. Outra coisa, quem muito sabe tem uma responsabilidade maior. Por quê? Às vezes uma frase errada para um irmão, você vai gerar uma crise de fé que vai ser difícil de consertar. Então cuidado, guarde a sua boca. Na igreja que eu fui salvo, como nós, eles criam insegurança de salvação, que um crente nascido de novo não perde salvação. Mas eu lembro que o pastor Marcelo falava assim: irmãos, você acha que perde a salvação? Nós não pensamos assim, mas me faz um favor, não perca a sua. Esse é o papel que a gente tem que ter. Não tem que ficar com aquela postura arrogante: eu sei tudo, você não sabe nada, eu sou o senhor da... Olha a quantidade de comentário bíblico que eu tenho aí, eu faço teologia,
Aí manifesta o demônio, você leva tapa na cara e vai irmãozinho que não faz teologia e fala, sai em nome de Jesus e sai. Aí você vai olhar e falar, ué, mas eu, doutor aqui, PhD. Sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado e não ser tropeço, falar o correto, não concordar com ensinos errados, denunciar os falsos profetas, mas quando eu estou do lado do meu irmão, eu tenho que entender que Jesus foi moído por aquela pessoa. Na eternidade passada, o nome daquele irmão foi colocado no livro da vida, então é responsabilidade sua cuidar dele. Sem ser arrogante, porque senão, meu irmão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai levar uma puxada de tapete. E a hora que Deus puxar o seu tapete, você vai bater a cabeça no chão de um jeito, que você vai coçar e vai falar, nossa, doeu. E não precisava, era só ter sabedoria. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Aqui também aparece mais um texto problemático. O que acontece? Todo mundo, quando interpreta esse texto, inclusive eu, achava o seguinte: se o meu computador está me fazendo pecar, joga pela janela. Não é isso? Veja, não é o contexto do texto. O contexto aqui era o seguinte: era o ensino dos fariseus na época, as práticas do povo de Israel que diziam para o povo o seguinte: Jesus não é o Cristo. Porque entenda, se eu nasci de novo, eu tenho segurança de salvação. Se o meu computador está me fazendo pecar, mesmo eu pecando com o meu computador, eu não tenho como ser lançado no fogo do inferno. Porque eu já sou salvo. Entendem a questão? O que Jesus está falando aqui é todo um contexto que vem nos diálogos de Jesus, mostrando a resistência. O que os líderes, o que os religiosos da época falavam? Ele não é o Cristo. Não creia nele. Não põe os olhos nele. Aí o que Jesus está falando aqui? Olha, nem olhe para essa doutrina, nem participe dessa doutrina. Não compartilhe com ele que se você negar que eu sou Cristo, o seu destino é o inferno. O que está aqui em jogo é reconhecer se o reino dos céus veio, se Jesus é o Messias, se eu sou salvo. O arranca o teu olho e lança fora é você negar todo e qualquer ensino, toda e qualquer prática que te afaste da salvação que está em Cristo. Você tem que correr disso, seja via falso mestre, seja via uma pregação distorcida, você tem que correr disso. Hoje em dia é muito mais fácil enxergar isso. Por quê? Porque os inimigos da cruz, eles se declaram abertamente. E a igreja tem sido combatida em todos os aspectos. Por exemplo, estava comentando com o Rodrigo e com a Paula hoje cedo. Eu lembro que quando o Brasil ganhou uma dessas Copas das Confederações, um dos jogadores, o Lúcio, que se dizia evangélico, e imagino que sim, assim que ganhou a Copa, ele mostrou a camiseta, Jesus salva, não sei o que, tal. Aí quando foi para receber o troféu, ele colocou a camisa da seleção brasileira, porque ele era o capitão, até se entende. Aí o locutor elogiando, um bom profissional, mostrou a sua fé, mas na hora de fazer isso, ele colocou a camisa. Dizendo o quê? Que não podia misturar a manifestação religiosa
com o esporte, com o recebimento do troféu. Curioso, na Copa da Europa desse ano, várias seleções entraram com o emblema LGBT na camisa. E houve muita saudação LGBT. Só que aí ninguém falou nada. Por quê? Irmãos, abra o olho. A blitz contra a igreja está enorme. De 2 anos para cá, piorou pelo menos uns 40%. Nós estamos muito próximos a sermos acusados de usarmos de linguajar de ódio, de sermos irredutíveis. E vai começar a ser colocada uma mordaça na igreja. Eu já vi político falando, eu tenho a gravação falando o seguinte, olha, os padres e os pastores estão falando que não deve. Mas se eu for eleito, eu vou conversar com eles como chefão. E vou colocar eles no lugar deles e mostrar qual que é o papel que eles têm que fazer. Isso é mordaça. Entendeu? E isso está espalhado pelo mundo. Não é só no Brasil que existem gente envolvida com a política anticristo. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, o que nós vivíamos há 4 anos atrás era brincadeira de criança perto do que está acontecendo agora. Houve uma aceleração. E essa aceleração tem o alvo, o quê? Fazer com que as pessoas não acreditem que Jesus é o Cristo. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos fazer isso com toda a nossa força. E quando você vê algo errado, chegar para as pessoas e falar, olha, isso é uma mentira maligna. Isso vai contrário ao que o nosso... Aí você já chega a pessoa e pergunta, você acredita em Deus? Eu sempre faço isso. A pessoa acredita, então, ó. Deus condena isso. É esse o papel nosso. O mundo nunca foi um lugar fácil para a igreja. As verdades contidas no Evangelho nunca foram bem-vindas. Isso que nós estamos vivendo agora é consequência de uma ideologia anticristã que vai tentar, de todas as formas, silenciar a igreja. E nós temos que ficar muito atentos. Como cristãos, não podemos permitir nenhum tipo de silêncio. Até daqueles que não pensam como nós. Aquele que não pensa como nós, você responde na Bíblia, ó, fulano, está aqui, o ser humano é feito em mais semelhança de Deus, o ser humano não é um câncer do planeta. Entendeu? Você não tem que ter medo de ser confrontado dessa maneira, não tem que ter medo do debate. Você tem que chegar, e o debate é uma ótima oportunidade para pregar o Evangelho. Para manifestar o reino, manifestar a sabedoria. Lembra que Jesus falou para os discípulos, olha, não se preocupem, eu vou dar sabedoria para vocês. A gente vê Estevão, diante de judeus gregos, Estevão, um simples diácono da igreja primitiva, amassando os caras. Amassando no ponto tal que levaram ele preso e mataram apedrejado. Ele era apóstolo? Não. Você vê Filipe, um outro diácono, evangelizando um alto político da Etiópia, que provavelmente levou o evangelho para aquela região, e imediatamente sendo transladado. Ele foi teletransportado, cena do filme do Spielberg, de um lugar para o outro. Entendeu? Numa época em que eles eram inimigos do governo. Então hoje está café pequeno. Querem nos perseguir, querem nos calar? Aí que eu vou evangelizar, aí que eu vou pregar, aí que eu vou anunciar o evangelho, aí que eu vou divulgar notícias que sejam a favor de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, tudo que é digno. Esse é o meu papel como cristão, luz do mundo e sal da terra. Olhar bem as coisas que estão acontecendo e ser um objeto de manifestar valores bíblicos. Mas principalmente, apenas manifestar valores bíblicos não basta. Até o ateu pode fazer isso. Propagar o evangelho do reino. E confrontar as pessoas.
Ó, isso aí Deus não... Porque nós vivemos num país onde 95% acredita em Deus. E o conceito que ele tem na sua cabeça é o Deus da Bíblia. Até nas seitas, que mexem com coisa esquisita, o conceito que eles têm na cabeça é de Deus da Bíblia. Então é isso que eu tenho que fazer. Por quê? Tem que ser radical. Teu olho te faz pecar, arranca. Tua mão te faz pecar, arranca. Tudo aquilo que quer negar que Jesus é o Cristo, arranca, joga no lixo. Porque se isso não for arrancado, a pessoa vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno. E isso só pode ser arrancado pela verdade do Evangelho, pela pregação da palavra. Amém? Amém. Versículo 10. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui Jesus começa a mudar o objeto do seu diálogo. Daqui para frente, Jesus vai começar a falar dos desviados da fé. Lembra? O pequenino é um salvo. Aqui vai começar a parábola da ovelha perdida. Jesus aqui vai começar a falar de pessoas desviadas da igreja e de pessoas que de alguma forma sofreram disciplina bíblica. Só que a ênfase aqui, nós vamos ver no texto, é o seguinte: a ênfase aqui é o papel da igreja em tentar a restauração daquele que foi disciplinado. E nós vamos ver de que maneira que isso acontece. E aí, logo na primeira informação, Jesus fala o seguinte: dos anjos nos céus em relação aos pequeninos. Daqui surgiu uma doutrina errada, que alguns de nós foram criados nessa doutrina, a doutrina do anjo da guarda. Isso é uma doutrina que não é bíblica. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que existem anjos nos céus, eles são mensageiros, eles estão a serviço dos santos, e muitas vezes eles são destacados para alguma missão ao nosso favor. Existem anjos que trabalham em prol da igreja, existem anjos que trabalham em proteção da igreja. E eles ficam jubilantes por isso, porque veja, anjo não sabe o que é evangelho, porque ele não tem pecado. Se um anjo de Deus tiver um pecado, imediatamente ele passa para o outro lado, vira anjo caído de Satanás. Então eles não têm pecado. A Bíblia fala dos anjos eleitos, da mesma maneira que a igreja. Então o anjo não sabe o que é evangelho, não sabe o que é viver apartado de Deus, como nós sabíamos. Então os anjos, eles até admiram o evangelho, e eles gostariam, parece que alguns textos nos mostram, que se deixassem eles queriam até pregar. Mas eles não podem fazer isso. Isso aí é a igreja que prega o evangelho. Então o que eu aprendo aqui? Eu não tenho anjo da guarda? Não. Mas existem anjos destacados por Deus para cuidar de nós. Isso é uma verdade. E eu não preciso que um pregador fique orando: Senhor, manda o teu anjo, Senhor, veja o querubins, veja aquela ladainha toda. Não. Eu só preciso crer na Bíblia. E a Bíblia ensina que existem anjos que trabalham em prol da igreja. Se a Bíblia fala, eu creio. Eu não preciso ver. É pela fé. A mesma fé que eu sei que Jesus está sentado nos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no trono. Por que eu sei isso? Porque a Bíblia diz, eu creio. Não preciso ver. Então, quando você vê esse papo, estou vendo o anjo, estou vendo não sei o que, gente, cuidado. Já expliquei por isso para os irmãos. Não existe alguém que tenha visão espiritual aberta o tempo todo. Isso é maligno, é demoníaco. Existem visões que Deus, na sua soberania, pode dar, mas com um propósito, bem claro. Entendeu? Mas o principal para nós, o que a Bíblia fala?
Eu creio. Amém? Mas vamos seguir no nosso contexto, que o relógio está correndo. Versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Gente, perdido aqui. Entendeu? É muito importante a interpretação disso. Veja. Tem gente que quer dizer que Jesus morreu por toda a terra. Não é verdade, porque se Jesus tivesse morrido por toda a terra seria salva. E Deus, ao mandar alguém para o inferno, iria estar cobrando 2 vezes a mesma dívida. Uma na cruz do Calvário, que Jesus morreu, se ele morreu por toda a terra, e outra ao mandar a pessoa para o inferno. Então eu tenho que entender o seguinte, a resposta bíblica é, Jesus morreu pelos perdidos. Jesus morreu por sua igreja. Essa é a informação bíblica que eu tenho. Entendeu? Ele fala aqui, ó, que diz a frase: o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Senão teria colocado aqui, o Filho do Homem veio para salvar o mundo inteiro. Aí salvava Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, o Sinédrio que crucificou Jesus. Percebe como é óbvio que Jesus morreu pelos perdidos? Por quê? Porque a obra de Deus é 100% eficaz. Deus não tem dificuldade nenhuma em salvar alguém. Isso é moleza para Deus, porque Ele nos criou. Essa semana eu estava vendo um vídeo, abrindo um parênteses, lá em Rondônia apareceu uma nuvem super esquisita. Gente, nunca vi aquela nuvem. Acho que até o vídeo viralizou na internet. Nunca vi aquilo. Nunca vi. E foi um negócio tão apavorante que durante a noite as igrejas da cidade ficaram lotadas. Aí qual que era o diálogo do irmãozinho? Ele fala: irmãos, Deus está tão desesperado para salvar o homem que está mostrando através disso. É uma teologia errada. Deus não está desesperado para salvar o homem. Lógico, aquele querido irmão gravou o vídeo, ficou feliz que a igreja estava cheia. Todo mundo que foi para a igreja ouviu a pregação do Evangelho. Agora eu, no meu olho de pastor, de estudioso da Bíblia, eu fui olhando. E entendo que o irmão aprendeu daquele jeito, como eu acabei de explicar. Mas, gente, Deus não está desesperado para salvar ninguém. O Filho, ó a frase de Jesus, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Tem alguma dúvida nessa frase? Alguma pergunta? Será? Será que o Jomar vai aceitar Jesus? Não, veio para salvar. Então nós temos que entender que aquilo que Deus se propôs a fazer, efetivamente Ele fez. Sem dificuldade nenhuma. Numa boa. Tudo bem que alguns de nós Ele amarrou numa caminhoneta e levou arrastado de Curitiba a Manaus. Aí na volta, quando você estava pertinho no caminho de volta, você foi salvo. Mas isso é porque alguns de nós a casca é bem grossa, né? Como eu, por exemplo. Mas vamos seguir. Versículo 12. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. O que Jesus está tratando aqui? O desviado. A pessoa que entrou numa prática de pecado tal que se afastou da igreja ou foi afastada. Os dois casos é válido. Naquela época, o máximo que um pastor cuidava era de 100 ovelhas. As ovelhas não são animais como os cachorros e os gatos. Se você pegar seu cachorro, você for andando até o Carrefour, e você se esconder dele, ele volta aqui. Ovelha não tem senso de direção. E aqui vai uma ilustração extremamente complicada. A gente percebe que a pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor perde completamente o norte. Lugar de ovelha é no aprisco. O aprisco é a igreja.
Quando a pessoa se afasta da igreja, ela tem problemas. Em algum grau ela vai ser prejudicada. Por quê? Porque Jesus nos chama de suas ovelhinhas. Entendeu? Inclusive, é de gente que faz parte da igreja, que continua usando o termo esses pequeninos. Então, qual é o papel da igreja? Pessoas se afastaram, busque contato. Converse com elas, exorte-as a voltar, convide, ore por elas. Se ela estiver no pecado com jeito, pode chegar e falar, nós vamos ver isso mais à frente, falar, fulano, essa prática vai acabar te destruindo. Você sabe que isso aí está errado. Tenho orado por você, será que não está na hora de você voltar a buscar Deus, vai ouvir a palavra? Você está precisando disso, para coordenar os pensamentos, para colocar a cabeça em ordem. Você precisa da vida de Deus te orientando. Entendeu? Se um desses voltar, a alegria é enorme. Você cumpriu o seu papel. Lembra lá em Tiago, que nós aprendemos na segunda-feira, que se alguém for usado como instrumento para que um irmão volte, é perdoado uma multidão de pecado. Por quê? Porque quando a pessoa que fazia parte da igreja se afasta, o que vai seguir isso é uma multidão de pecado, mudando a intensidade e a quantidade de um para o outro. Então, quando alguém volta para a igreja, é uma alegria, e você pode ser o instrumento. Gente, não tenha medo de falar, a pessoa vai ficar brava comigo. Fala com jeito, fala com amor, mas não se cale. Inclusive, até nós vamos ver mais à frente, quando você encontrar alguém que foi disciplinado pela igreja, a sua conversa é, fulano, você está fazendo falta lá. Você sabe que essa sua prática está errada, mas você sabe que nós estamos de braço aberto para você buscar o arrependimento, buscar a restauração, voltar para a comunhão. Seu lugar é na igreja. Seu lugar não é aqui. É isso que vai mostrar aqui. Entendeu? O contexto aqui é de disciplina bíblica, sim. Mas buscando a restauração. Mostrando o nosso papel de sermos usados por Deus para a restauração. Porque o texto vai continuar. Não havia subtítulo na carta original. Versículo 15 está lá, disciplina e perdão, como subtítulo. Esse subtítulo não tinha. Quando isso aqui foi escrito, não tinha nem versículo. Era escrito corrido. Os versículos foram vir, se eu não me engano, mais de 1000 anos depois, para facilitar o estudo. Então, você tem que entender o contexto, não tinha nem capítulo. Então, você tem que entender o contexto do que está sendo escrito. E olha que interessante, olha como Jesus prossegue. Versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja, vamos entender aqui o que é esse tipo de pecado. Tá? Eu tenho que entender aqui o seguinte. Existe muita discussão em cima do termo pecar contra ti. Porque em alguns manuscritos muito antigos, a palavra contra ti não aparece, em alguns manuscritos. Só que eu tenho que entender o contexto aqui, veja. Se eu vou para 1 Coríntios 11, a Bíblia fala que quando um do corpo está doente, o corpo todo sente. Então o que acontece? Quando um pecado é cometido contra a santidade da igreja, contra a verdade da Bíblia, algo que vai denegrir a igreja, que vai trazer um mau testemunho, entendeu? Isso exige uma retratação. Aonde que eu tenho a principal lista para me guiar? Porque, por exemplo, se cada vez que nós pecássemos, nós fomos ser exortados, não ia mais ter culto aqui. Porque a gente ia fazer um sorteio, tipo amigo secreto. Ia chegar aqui, cada um ia pegar um papelzinho, aí a Nádia pegava o meu nome. Hoje eu vou exortar o pastor. Aí eu pegava o nome da Aida. Vou exortar a Aida. Aí a Aida pegava o tempo, não tinha mais culto, porque é tudo pecador, no mesmo lugar. Se cada vez que a gente pecasse, ia um falar outro. Entendeu? Então existe, eu tenho que entender
que são os pecados que ferem a igreja. Então, deixa marcadinho aí Mateus 18, só para relembrar os irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 5, para entender o contexto. Só um texto só, para dar entendimento aos irmãos. 1 Coríntios 5. Versículo 11. Diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, pecados sexuais, avarento, pecados ligados ao dinheiro, idólatra, pecados ligados à feitiçaria, culto a demônios, maldizente, pecados ligados à fala, beberrão, pecados ligados à glutonaria, gente que vive uma vida dissoluta, vida louca, e roubador, com o tal nem ainda comais. Entende? Esse tipo de pecado que fere a reputação da igreja, pecado que é passível de disciplina. Esse é o contexto que a gente tem. Vamos voltar lá em Mateus 18. Vamos lá, versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Qual que é o papel aqui? Você foi lá exortar o irmão, ele não ouviu. Você vai pegar a ajuda de mais 2. E o termo certo é ajuda. Por quê? Porque você vai tentar recuperar aquele irmão, junto com outros 2 irmãos. Por quê? Porque na lei mosaica, em Deuteronômio, alguém só podia ser acusado pelo testemunho de 2 testemunhas. Entendeu? Então Jesus aqui ele está confirmando esse aspecto da lei. Mas o que eu tenho que entender, o ponto aqui que eu tenho que entender é o seguinte: a tentativa de restaurar. Por exemplo, nós tivemos uma pessoa aqui na igreja que infelizmente esse ano foi excluído da igreja, mas eu sei de irmãos que tinham contato com a pessoa que quando conversava falava: ô fulano, vamos resolver isso, vamos resolver, entendeu? A pessoa de alguma forma foi instrumento. Então assim, existe um problema primeiro localizado de maneira mais íntima. Você tem que tentar resolver o problema sem arranhar a reputação de ninguém. Aí o que acontece? Quem está sabendo do problema vai lá conversar com a pessoa, não precisa nem passar pelo pastor. Se quiser passar pelo pastor, pode. Mas você é autorizado pela Bíblia, por esse texto aqui, se for algo que só você sabe, por exemplo, você vê alguém, um irmão roubando na igreja, no trabalho. Você não precisa falar para mim. Você mesmo vai conversar com o irmão. Porque você é igreja. O irmão não ouviu, você vai envolver mais 2 pessoas que vão ser instrumento de Deus para tentar buscar arrependimento. Que o nosso papel é sempre tentar restaurar a pessoa. Porque a exclusão da igreja é algo tão sério, gente. É algo tão sério. Ai da pessoa. Ela é entregue a Satanás para a destruição da carne. Imagina, você sair da guarda de Jesus e ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que você seja salvo no último dia. Fechando com 1 Coríntios, alguns estão dormindo, morreu. Por isso que primeiro eu vou lá em amor ao irmão, daí depois eu envolvo mais 2 pessoas. Provavelmente uma das 2 pessoas vai ser o meu pastor. Entendeu? Mas a nossa ideia é tentar restaurar a pessoa. Conversar. E essa conversa não vai ser agradável, porque a pessoa não vai querer ouvir. Entendeu? Mas você vai orar, talvez você vai jejuar. Entendeu? E aí a coisa continua. E veja que interessante, nós sempre estamos aprendendo, né? Que eu estava vendo os estudos do pastor Antônio Neto, lá da escola Charles Spurgeon, sobre esse texto.
E isso fez com que ampliasse a minha teologia da disciplina bíblica. Porque nós olhávamos aqui em 3 passos. Primeiro passo, se o teu irmão pecar, vai erguê-lo tu e ele. Não arrependeu. Segundo passo, 2 testemunhas. Não arrependeu, nós enxergávamos. Terceiro passo, olha que interessante, vamos ler. Versículo 17. E se nós escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil ou publicano. Na verdade, existem aqui 4 passos. Por quê? Quem vai ser o pecador? Irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo está pecando. Moisés foi lá falar, não arrependeu. Eu e João foi lá falar junto, não arrependeu. Que eu vou chegar e falar, irmãos, o negócio é o seguinte. Irmão Rodrigo entrou num caminho de piração, começou a ensinar falso ensino. Nós já fomos falar com eles, então ó, eu tenho um pedido para os irmãos. Conversem com o irmão Rodrigo para ele se arrepender desse pecado. É papel da igreja exortar o irmão que está em pecado. O que nós pensávamos? Nós pensávamos assim, ó irmãos, falamos com o irmão Rodrigo, ele não quis se arrepender, damos 15 dias. Se ele não se arrepender, vamos excluir. Não era assim que nós pensávamos, não era assim que eu mesmo ensinei. Só que veio nesse estudo, ampliou a nossa teologia da disciplina bíblica. E realmente tem razão, o que Jesus está falando aqui, o alvo é restaurar. E nada melhor do que o alvo restaurar, nós sermos instrumento da graça de Deus e pegar o telefone, ô irmão Rodrigo, como é que você está? Tudo bem? Ô irmão, queria falar com você. O pastor estava falando para a gente que você começou a ensinar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, irmão, você. Cara tão bacana, exemplo para nós. Pô, irmão, para com isso, quer destruir sua vida. Aí, irmão Rodrigo desliga o telefone vermelho. Quando acaba de desligar com os irmãos João no Carrefour. Ô, irmão Rodrigo, que bom te ver, tá precisando falar com você. Pronto, ele já coça a cabeça já. Pô, irmão Rodrigo, estava conversando com os irmãos, fiquei sabendo que você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, irmão, você. Você não, isso eu aceito qualquer um, menos de você, pô. Você é um cara que anda com a gente. Da onde você tirou isso, irmão? Então o que Jesus está falando aqui é que é responsabilidade da igreja ir atrás e exortar. Lembra? A alegria pela 100ª ovelha que retornou. Entendeu? Então o que acontece? A teologia da disciplina bíblica, lógico, a gente já sabia que ela tinha o alvo de recuperar, mas nós não tínhamos o entendimento que é responsabilidade minha e responsabilidade sua conversar com quem está no caminho errado. Aí sim, se a pessoa não ouvir, nós vamos para o 4º passo. Vamos nos reunir em assembleia e falar, irmão, vocês conversaram com o irmão Rodrigo? Conversamos. Ó, eu conversei. Fizemos a nossa parte, fizemos, irmãos. Infelizmente ele não ouviu, nós vamos ter que tomar providência. Os irmãos querem tentar mais uns 15 dias, mais umas 3 semanas. Vamos dar uma pegada com ele, vamos fazer um jejum, uma oração pela vida dele. E vamos dar uma pegada firme com ele. Entendeu? Aí vem o 4º passo. Se não der, você desliga, trata como gentil publicano. Essa participação da igreja era algo que eu não via de maneira tão frequente. Via falar, mas não dessa maneira aberta. Por quê? Porque é uma responsabilidade nossa, como membros da igreja, cuidar da fé do outro. E se vê algo errado, Deus está te mostrando aquilo, primeiro, para você orar. Segundo, para você exortar. Terceiro, para você ser canal de bênção na vida do irmão. Esse é o nosso papel, porque é muito triste. Você gostaria de ver o irmão Moisés ser entregue a Satanás para a destruição da carne? Você olharia isso com alegria? Não. Então é nosso papel juntos fazer esse papel de recuperar a ovelha. É o que Jesus está falando aqui. Então, ampliando a nossa teologia da disciplina bíblica e da membresia, nós passamos a entender que é uma responsabilidade global. Recuperar aquele que está enfermo, recuperar aquele que está doente. A ovelha desgarrada, trazer para dentro. Amém?
Nós, no futuro, espero que não aconteça tão cedo, eu vou orientar os irmãos e nós vamos conversar junto. E eu imagino que vai haver momentos que nós vamos ser usados como igreja para que alguém seja recuperado. É muito melhor. Porque é triste ver essa cadeira vazia. Tem gente que a gente ama, que não está sentado nessa cadeira. Que se talvez a gente tivesse feito uma blitz para cima da pessoa, com jejum, com oração, todo mundo participando, aqueles que tinham mais afinidade, falando mais, talvez essa cadeira estava ocupada agora. Porque a pessoa que está passando pelo problema, ela não está vendo. Mas você pode ser instrumento, como o Tiago fala. Imagina o galardão seu, você foi usado como instrumento de Deus para a pessoa voltar. Maior galardão, né? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Gente, o que acontece? O contexto aqui é de disciplina bíblica. Não é ligar em oração. É confirmar as coisas. Não confunda o contexto. A igreja, de maneira bíblica, tem autoridade confirmada por Deus. Ao desligar espiritualmente uma pessoa, não. O fato de 2 ou 3, o que acontece? Naquela época, para haver uma sinagoga, era necessário 10 pessoas. Jesus está dizendo aqui que você já pode começar a ter um trabalho espiritual a partir de 2 ou 3. O judeu não entrava na cabeça, não, sinagoga é 10, mas ali tem 3. Não, na igreja vale, entendeu? O trabalho espiritual da igreja pode começar assim com 2 ou 3. Aí o texto continua, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Gente, entenda. Os rabinos da época ensinavam que o máximo que você tinha que perdoar o irmão era 3. Pedro se achou piedoso, 7. Jesus falou, não, 70 vezes 7, uma obra completa. Esse é o contexto aqui. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, só essa semana que aprendi, que os rabinos ensinavam que era máximo 3 o perdão. 21 anos estudando a Escritura, quase que diariamente. Aprendi isso essa semana. Você vê que a gente está aprendendo junto, estamos avançando. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Até aqui, deixa eu explicar. Quando se fala vendido sob escravo, veja, a escravidão no contexto bíblico não é a escravidão do mundo. O que é a escravidão? João está devendo dinheiro para mim. O João vai trabalhar para mim para pagar a dívida. Eu vou fornecer para o João casa, comida e roupa lavada e dignidade. E eu não posso maltratar o João. Se eu der um tapa no João, sair sangue, ele está livre da dívida na hora. Então o contexto bíblico era prestação de serviço para pagar a dívida, sem tirar o sustento da pessoa. Porque é Deus que criou isso aqui.
Então, por exemplo, lá os 3 devedores, Rodrigo, Aide e João, vão trabalhar para mim, eu vou dar comida, cama, roupa lavada, banho, médico, vou fazer tudo. Vocês são meus. Olha, tá cheio de gente que queria ser escravo dessa maneira. Porque tem gente que infelizmente não está tendo nem o que comer direito. Então esse é o contexto. Esse camarada aqui devia uma grana preta. 10 mil denários é um dinheiro impagável. São 10 mil dias de trabalho. Cada ano tem 365 dias. Isso dá o serviço de mais de 30 anos. Vamos colocar 30 anos arredondando. É um dinheiro impagável. E aí o cara clamou, e o Senhor, que é uma figura do que Deus faz na nossa salvação, o Senhor aqui é um símbolo, perdoa a dívida, é o que Deus fez, a nossa dívida é impagável. Em Cristo Jesus nós somos salvos. É o retrato que está aqui. Aí o que acontece, vamos seguir, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, quer dizer, o trabalho de 3 meses. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Fazer uma pausa aqui. Veja, uma pessoa devia 100 dias de trabalho, a pessoa estava mostrando arrependimento, estava falando, me perdoa, eu vou te pagar, vou correr atrás, não sei o quê. O que o cara fez? Mandou prender. Não agiu com misericórdia. Mas ele foi perdoado. Aí, olha que interessante. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Ele também suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão as suas ofensas. Já expliquei para vocês. Ser entregado aos atormentadores não é perder salvação. Não pode nem dizer pelo texto, eu já ensinei isso há uns 20 anos atrás, que os atormentadores, em algumas traduções está verdugos, eram demônios. Não tem base no texto para dizer que é demônio, porque isso aqui é uma figura dos carcereiros. O que Deus está nos ensinando aqui? Olha, você foi perdoado de uma dívida impagável. Você não tinha como pagar. Mas eu cobri a dívida na obra de Cristo Jesus. Então, a partir de agora, quando pecarem contra você, perdoa, porque senão é o seguinte, você vai estar em dívida comigo. E a coisa vai ficar feia para o seu lado. Então, o que acontece? Por quê? Porque se eu fosse obrigado a perdoar os pecados para ser salvo, a cruz do Calvário era incompleta. Eu ia ter que reescrever João 3,16, ia ter que escrever assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crer, vírgula, e perdoar os pecados cometidos contra ele, ser salvo e ter a vida eterna. É isso que está escrito? Não existe nada depois da vírgula. Então eu tenho que entender como é que o pessoal ensina em várias igrejas, se você não perdoar, perdeu a salvação. Isso invalida a cruz. E você pode ter certeza que se for assim, eu vou chegar lá no céu, batendo no peito. Eu perdoei. O irmão João era muito feio, olhou para mim, uma ofensa. Perdoei. Aguentei a irmã Sabrina. Perdoei. Batia no peito, chegava cheio de vanglória.
Como é que nós vamos chegar lá? Que nem aquele camarada dentro da sinagoga. Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. É assim que nós vamos chegar, porque a gente sabe que nada podia pagar a nossa dívida. Nós sabemos que somente Jesus Cristo pode fazer isso. Agora, gente, não brinca com coisa séria. O contexto que está aqui é terrível. Tem gente sofrendo. Tem gente passando por luta. Tem gente doente espiritualmente. Tem gente com a sua comunhão com Deus comprometida, porque não perdoa. Efésios 4, do 29 ao 30 em diante. Não entristeçais o Espírito da graça, com o quais fostes selados. Como que eu entristeço o Espírito da graça? Com palavras torpes. Parte das palavras torpes é aquilo que é envolvido com a falta de perdão. É muito sério. Tem crente vivendo uma vida cristã medíocre por falta de perdão. Não cabe a você. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Você era inimigo de Deus. Quem é você para não perdoar aquele que pecou contra ti? Agora é lógico, às vezes tem um ressentimento. Por exemplo, eu estava passando por um problema familiar grave e eu sentia que quando eu ia telefonar para a pessoa, tinha um bloqueio. E eu sabia que aquilo era um ressentimento. E ressentimento é pecado. Aí eu lembro que eu orava a Deus e falava, Senhor, isso aí não está certo, me ajuda. Graças a Deus o Senhor curou meu sentimento e hoje eu lembro, olha, a pessoa pisou na bola. Ó, safado. Mas aqui, tá tranquilo. Quando eu falar para a pessoa, eu vou lembrar o que ela fez. Mas está tranquilo. Por quê? Quem sou eu? Talvez eu seja muito mais pecador que aquela pessoa. Talvez a dívida paga por Jesus foi muito maior. E quem sou eu para não perdoar? Agora, perdoar não é restaurar a comunhão. É o que a pessoa confunde. Isso aí é um outro processo. Por exemplo, o cara entrou na sua casa, matou sua mulher e seus filhos. Estuprou todo mundo antes de matar, com requinte de violência. Aí vai lá usar a Bíblia, te perdoo, irmão, vamos fazer um churrasco aqui em casa. É isso que você vai fazer? Não, você vai falar, olha, a vontade que eu tenho de matar essa pessoa. Porque ela destruiu a minha vida. E a ferida que ela abriu na minha alma é terrível. Mas eu sei que eu tenho que perdoar. E só posso fazer isso pela graça de Deus. Eu lembro uma pastora que trabalhava na África. O filho dela foi abusado sexualmente por um irmão da igreja. E aí, como perdoar? Mas ela buscou forças em Deus e perdoou. Lógico, a gente vai falar, não tem pastora. Lá na maneira deles, lá eles acham que tem. Eu também acho que não tem pastora. Mas não é o ponto aqui. É nossa irmã em Cristo. Entendeu? Imagina um filho seu ser abusado por um membro da igreja. Entendeu? E ela abusado. Não foi molestação, que é um grau um pouco menor. Entendeu? E a pessoa perdoou. É difícil, gente. Que nem lá o maníaco do parque. Quem lembra do maníaco do parque? Diz que foi salvo. Da mesma maneira, aquele rapaz que matou a Daniela Pérez diz que se entregou a Cristo. Quem sou eu para julgar? Amém. Tomara que ele tenha se entregado a Cristo. Porque eu conheço um que participou da morte de Estevão e se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Qual a diferença de matar a Daniela Pérez ou segurar a roupa para os caras matar Estevão e dar o voto concordando? Nenhuma. Esse um é o apóstolo Paulo. Que ele falava, eu o pior pecador, porque persegui a igreja. Então, gente, não brinque com o perdão. Não brinque com essa coisa. A oração, vou dar também uma oração que muito pastor não ensina assim. Mas eu acho uma oração saudável. Senhor, o Senhor sabe que a pessoa me magoou, o Senhor sabe que eu estou magoado,
mas eu entendo pela tua palavra que eu sou tão pecador quanto aquela pessoa. O Senhor me perdoou, então eu decido perdoar. Só que o meu sentimento está bagunçado. Se o Senhor não derramar graça e tratar o meu sentimento, não vai dar. Então, Senhor, o Senhor já fez o milagre de me salvar. Faz mais um milagre de perdoar. E aí, a segunda etapa, sempre que possível, buscar a restauração. Lembrando que existem graus de convivência, né? Tem gente que você vai ser mais íntimo, tem gente que vai ser menos, mas isso é outro assunto. Mas não brinquem com essa questão de perdão, porque você vai estar arrumando encrenca com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando a viver essas verdades, nos dando força, nos dando discernimento e nos dando o teu amor, Pai. Porque só através do teu amor e da tua graça que nós podemos fazer isso. Obrigado por tudo, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.